Então vamos lá, gente. Importante que o Guilherme já entrou, no nosso convidado. A live de hoje vamos falar sobre opções de investimento em Orlando, mais especificamente de locação em curto prazo e longo prazo. Iremos abordar sobre taxa de juros, financiamentos e operações. Tá? Então vamos receber essa noite, terça-feira, uma pessoa que é formada em administração de empresas, trabalha na área comercial há mais de 25 anos, foi corretor de imóveis aqui no Brasil por 1 ano e atua no mercado imobiliário americano por 12 anos. Já trabalhou por diversas incorporadoras e a última foi a Lennar, por 4 anos. Por incrível que pareça, hoje eu assisti um vídeo seu sobre a Lennar. E hoje ele é CEO da Disney Home Show e a Florida For You. É diretor de negócios da América Latina pela Gladstone Group, que é uma imobiliária em Orlando. Então, Guilherme, fala pra gente, além desse extenso currículo que você tem, fala um pouco de você, de qual cidade do Brasil você nasceu, né? Você é casado, tem filho, e qual foi a chave, a virada de chave de você ir para os Estados Unidos e apostar todas as suas fichas aí na América. Fala um pouco de você, Guilherme. Ô Luiz, obrigado pelo convite. Apesar dos problemas técnicos aí, vamos deixar gravada essa live, né? Que está Isso. sendo realizado no dia 12 de setembro de 2023, 7h10 da noite. A gente está conversando aqui, vai conversar bastante sobre o mercado. Bom, esse currículo todo, tudo isso que eu já venho fazendo há muito tempo, mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário entrou como uma surpresa. Você sabe que eu trabalhei muito tempo na área comercial, mais de 25 anos, e eu via muita gente investindo, só que eu não tinha grana para investir. E as contas cada vez mais estavam mais altas. E eu fui vender minha casa, eu paguei uma baita comissão para um corretor muito mal qualificado. E eu falei, poxa vida, eu estou no mercado errado, acho que eu consigo fazer melhor que esse cara e posso ganhar mais. Com toda humildade, só pela intenção de ganhar o que ele estava ganhando e a possibilidade de ter, né, essa chance. E aí foi curioso, porque eu entrei no mercado imobiliário do Brasil, fiz muita incorporação, sou da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas venho lá do interiorzão, de Andradina, Bauru, nasci em Bauru, mas passei lá 2 meses e sempre tive uma carreira ligada à área comercial. O mercado imobiliário traz esse sonho, né? A realização de você estar realizando o sonho das outras pessoas. Então, é muito legal. É diferente quando você tem essa possibilidade e com muita honestidade, muita dedicação, muito estudo de mercado, consegue colocar o cliente muito próximo à informação. Então, essa chave, essa mudança de chave ocorre nessa seriedade. A gente vê alguns absurdos no Brasil comparado aos Estados Unidos. Absurdos não te falam nas pessoas, não. As pessoas, para mim, o brasileiro é fora da curva, né? O brasileiro é criativo, o brasileiro é empreendedor, mas nas legalizações, na parte de transação imobiliária, na parte de segurança, fica muito a desejar. Então, quando eu comecei a estudar o mercado imobiliário americano, comecei a perceber, né, a grande oportunidade da dolarização, o quanto a pessoa poderia ganhar a longo prazo, isso a gente está falando há 12, 13 anos atrás. Né? Eu comecei a levar a ideia da dolarização, comecei a tentar fazer um projeto de educação para que o corretor brasileiro entendesse a dolarização e levasse a chance do cliente dele do Brasil, naquela época a internet não era esse fenômeno todo, né? O corretor ele tinha aí uma persuasão direta à carteira de clientes, então ele levasse essa ideia da dolarização e, poxa, eu rodei o Brasil inteiro, expandi para a América Latina, fui aí o precursor da abertura de Colômbia, abertura de Chile, Peru, Equador para o mercado internacional direto. Quando eu falo abertura, nada era fechado, né? As pessoas podiam ir para Orlando comprar imóvel, Miami, para onde quisesse. O que eu falo é essa cultura do corretor começar a ter acesso a essas informações. Então, para mim, foi muito interessante, foi um aprendizado, e a mudança de chave foi esse contexto, de começar a observar que haveria uma enorme
ganho, né? Uma enorme vantagem da dolarização para o cliente. Perfeito, Guilherme. Muito bacana a sua trajetória. Mas você não falou se é casado, tem filho. Atualmente você mora onde? Parte do tempo eu fico em Orlando, rodando ali as cidades. Parte do tempo eu cuido da operação comercial para a América Latina. Então viajo México, Colômbia, Chile, Peru e Brasil, né? Visitando aí algumas cidades. Hoje eu estou no Brasil, eu tenho compromisso essa semana de atendimentos em São Paulo, Rio e outras cidades. E eu faço questão de estar próximo não só aos clientes que já investiram, mas aos novos clientes, né? Por mais que a pandemia trouxe aí essa chance da gente levar o processo digital para o atendimento, mas tem muito cliente que faz questão do atendimento direto. Eu sou casado, tenho aí um amor imenso e um orgulho pela minha esposa, estamos juntos há muito tempo, desde os 15 anos, e esse amor todo virou duas princesas, a Marjorie e a Maitê, que já estão adolescentes e estão rodando o mundo, né? Pegaram a veia do pai aí, uma está longe, está na Austrália, a outra está na Califórnia, já estão aprendendo a empreender, já estão estudando, e a gente fica com o coração na mão, mas... Eu sei. Eu sei. Com a expectativa de estar fazendo certo, já que não existe manual de pai e de mãe, né, Luiz? É verdade. As convicções. Temos que dar asa e apoiar, né, Guilherme? Eu tenho dois filhos que moram em Portugal, uma garota de 30 anos e um rapazinho de 27, que estão em Portugal já tem bastante tempo. E assim, dói o coração, mas temos que apoiar o projeto dele, né? Já passamos por isso, né? Eu fui quando era mais novo, então assim, eu não vou cortar as asas dos meus filhos, né? Então, gente, são 19h15, vamos ao tema, tá? O tema de hoje é sobre investimento em Orlando. Guilherme, antes de começar a nossa pauta, eu gosto sempre de abordar, de falar uma introdução para que as pessoas saibam o que a gente vai falar e o que vai ser exposto na live. Tá? Eu fiz um pequeno resumo aqui para a gente entrar nos tópicos, aí você pode dar continuidade. Claro. Então, gente, entenda as vantagens de investir no mercado imobiliário de uma das cidades mais turísticas, mais visitadas do mundo, que é Orlando. Investir em imóveis nos Estados Unidos é uma opção cada vez mais procurada pelos brasileiros e portugueses. Desde o início da pandemia, ao contrário do que muita gente pode imaginar, esse tipo de investimento cresceu mais de 30%. Por oferecer um clima agradável e familiar aos latinos, somos nós, a Flórida é o estado mais procurado e a cidade de Orlando tem um destaque mais do que especial no contexto. E não apenas brasileiros, demais latinos, portugueses e de todos os investimentos estrangeiros feitos em imóveis no país, a Flórida é o destino final de 22% do montante, depois vem a Califórnia com 15%, Texas com 9% e Nova York com 5%. Então, olha a importância do mercado de Orlando. O capital dos brasileiros ocupa a sexta colocação entre de todos os estrangeiros que investem no estado, ficando atrás dos chineses, canadenses, mexicanos, indianos, colombianos em volume de negócio. Então, ou seja, a bola da vez é Orlando. Guilherme, eu tenho aqui alguns tópicos voltados ao nosso tema. Fala para a gente, primeiro tópico, fala para a gente aí sobre a locação de curto prazo, que é o short term. Fala sobre os benefícios. Depois você fala para a gente sobre o que define esse curto prazo. Que prazo é esse? É uma semana, 2 semanas, 3 semanas? É isso que as pessoas querem entender. E dá um exemplo sobre o valor do imóvel, vamos lá, $250 mil, e o quanto que vai render isso no futuro e o prazo curto de rentabilidade. Vamos falar um pouco sobre esse curto prazo. Esse tema é bem legal, porque assim, a confusão do investidor é não entender a diferença de legislação que existe em Orlando. Hoje você compra uma casa em Orlando, não tem como você ir lá na prefeitura e falar, comprei essa casa na rua e eu quero locar pelo Airbnb. Comprei essa casa em Winter Garden, quero locar pelo Airbnb. Isso é definido já na incorporação. Quando você for investir, você já tem que escolher.
Se você vai investir numa casa de férias, que a gente chama de short term, são períodos curtos de locação, ou long term, são as residenciais. Não dá para uma casa de férias virar residencial e não dá para uma casa residencial virar casa de férias. Eu vou explicar por quê. A casa short term, ela oferece a você a chance de locar várias vezes ao ano, é indefinido. As regras, quem compõe, às vezes é a própria administradora ou condomínio. Por exemplo, mínimo de 3 dias, mínimo de 4 dias, e aí recebe várias locações, vários hóspedes ao ano. Só que o governo americano ele institui a regra de entregar serviço público, nomear escolas, quantificar hospitais, serviços de correspondência e outras coisas mais para as residências. A casa de férias ele não calcula como uma residência. Então, quem compra uma casa de férias pode ficar quanto tempo quiser, mas, lógico, respeitando as leis de cada condomínio, mas não vai poder matricular um filho na escola, não vai poder receber ali o extrato do banco, o cartão do banco que tem que chegar, não vai chegar numa casa de férias, tá? Não vai poder usar de serviços públicos. De contrapartida, se eu comprar uma casa residencial em Winter Garden, por exemplo, que é um bairro muito famoso entre os brasileiros e é residencial, eu não vou poder locar pelo Airbnb. Eu sou multado, meu próprio vizinho pode denunciar, o condomínio vai me processar e os danos são enormes. Então a diferença é essa. Para quem compra uma casa de férias, você pode usar quando quiser, quando não estiver usando, ela vai estar locando. E uma casa residencial? Ou você deixa fechada para usar nas suas férias, ou ela vai estar sendo locada para o inquilino, para uma família que precisa morar e vai te pagar um aluguel mensal. Então, esta é a grande diferença que a gente tenta tratar nos atendimentos individuais. Explicar, porque muita gente chega às vezes sem conhecer. E outra coisa, 80% dos clientes que eu atendo, eles já vêm falando de casa de férias e pouco conhecem os imóveis residenciais. Pessoal, tem oportunidades incríveis também nos imóveis residenciais que são de long term. Tem retornos fantásticos e a gente analisa tudo para enquadrar o melhor projeto com o melhor cliente ou com a qualidade ou com os aspectos e características que o cliente quer investir. Isso é muito importante, né? Porque assim, o cliente chega, o Google vai dar um mapa, né? O Zillow, outras plataformas vai dar um mapa para o cliente de preço, de imóvel, ele vai olhar a planta, ele vai olhar a decoração. Mas o corretor que vive, que roda, que está nos bairros, que entra nos condomínios, que entende de curta temporada ou de long term, que vai dizer para o cliente qual que é a melhor opção dentro do valor que ele quer investir. Não é o Google. Lógico que o Zillow tem inúmeras informações de cadastro maior do que eu posso gerar, mas o Zillow não vai dizer para o meu cliente, olha, investe aqui porque esse condomínio tem a expectativa de uma valorização maior porque tem escola, vai surgir aqui uma via pública, aqui vem do lado um parque nacional, isso vai valorizar a casa em 20%. Então, esse é o papel do corretor. Tem muita gente séria, muita gente bem informada no mercado, mas também é um mercado carente de vários corretores aí que vivem postando e somente tentando vender aquela situação. Seguindo essa linha, Luiz, do tempo, o imóvel de férias tem condomínios que locam 2 dias. Tem condomínio que loca pelo menos 5 dias. É uma característica individual. O residencial, não. Ele é contrato ou mensal, ou anual, ou mais, até 3 anos. Depende de cada condomínio também. Entendeu? Então, é uma característica diferente que o comprador que se interessa por Orlando tem que estar ligado, tem que demonstrar o interesse e dividir qual que é aí o desejo dele. Se ele quer comprar um imóvel e usufruir de férias, e isso faz todo sentido, é o sonho da vida dele, além de ganhar retorno financeiro, está definido, é o short term. Não, Guilherme, eu quero pegar oportunidade, quero imóvel que me dê mais valorização, quero investimentos, vai para o long term. Deixa eu só te cortar aqui. Fala para mim, me dá um exemplo, numa residência, com quarto dormitórios, próximo da Disney, aproximadamente uns 10 minutos de carro para a Disney. Esse imóvel rende para a gente quantos por cento? 3 a 4 ou chega até a 5%?
Isso é uma característica legal também de perguntar, porque o comprador ele faz a confusão de Uhum. olhar a casa e esquecer a característica de locação. Então, um exemplo. Eu vou lá e eu recebo muito com o cliente que vira assim para mim e fala, Guilherme, eu queria um imóvel até 300 mil. Uhum. Mas qual a característica que você está colocando nesse preço? O que é a característica? Está perto da Disney, ter suítes, está bem decorado, ter Boa. piscina privativa, ter um clube resort completo. Então, essas são as características que a gente envolve em imóvel. Bom, 300 mil, do lado da Disney, com 4 dormitórios, com piscina privativa, num condomínio que tem ocupação alta, não existe hoje. Hoje não é possível comprar. Mas com 500 mil já é possível. Entendeu? Já mobiliada, já decorada, uma casa que vai ser bem... Outra coisa, Luiz, muito importante, o pessoal não se atenta às vezes. Às vezes o cliente compra uma casa e ele quer mais economizar, tá? Do que ter hoje a chance, tá? De decorá-la bem, para ela ter uma valorização, uma liquidez, uma alta rentabilidade. Luiz, só um comentário. Estou recebendo vários WhatsApp aqui, ó, de pessoas, acho que me seguem, e não estão conseguindo acessar a live, tá? Vamos tocar aqui, avisei, pedi para o pessoal mandar aqui o e-mail. Não sei se está acontecendo algo, mas vamos seguir. Se está tudo bem para você, Não, está tudo, podemos seguir. tudo bem. Então vamos lá. O importante é que vai ficar gravado. Isso, Né? ótimo. Realmente, o sistema aqui bloqueou. Tá bom, não tem problema. Então Mas vamos lá. vamos continuar. Dentro dessas informações, quando você compra uma casa de férias perto da Disney de 500 mil, hoje com juros mais altos, é interessante que você dê maior a entrada. Por quê? Porque o custo fixo desse imóvel tem que ser um pouco mais baixo. Porque a diária não aumentou tanto quanto a parcela do financiamento. Então, hoje você consegue comprar um imóvel a 500 mil. Aí existe as interrogações de mercado, que os figurões, ou até vídeos que querem like, né? Colocam. Eu fico abismado, às vezes, como uma pessoa tem capacidade de ir na frente de uma câmera, respeito vários profissionais, mas gravar assim, olha, não compre o imóvel de férias porque vai cair, porque vai acontecer isso. Mesmo que ele caia 20 mil, Luiz, mas se o dólar for a 7, se o governo mudar o IOF para 20%, se o governo travar o envio da moeda em 100 mil dólares ano, o que você vai fazer por ter escutado a característica, a opinião desse figurão? Verdade. Vai ter abandonado um sonho, porque não vai ser possível, o custo vai ficar bem mais alto. Então, a gente tem que envolver, quando a gente vai falar opinião, características reais que envolvem uma transação. Mesmo que o preço ainda caia 10 mil, 20 mil, eu tenho hoje subsídios de dizer que o dólar está barato. O IOF de 0,38 é um belíssimo taxa para se enviar recursos para comprar o imóvel. Tem chance de valorização, a ocupação está muito alta e vai continuar subindo, apesar de vir recessão. A diária não sobe, mas a diária é uma das características. Então vamos seguir. Se você comprar um imóvel de 500 mil, financiar 250 mil, dando entrada de 250 mil dólares, Luiz, o que vai acontecer? Qual a renda que ele vai ter? Nós caracterizamos 2 rendimentos no imóvel de férias, tá? Nós caracterizamos a renda líquida, que ele vai fazer um retorno bruto com a locação, e esse retorno vai pagar os custos, vai pagar o financiamento e vai sobrar um dinheiro líquido. E além do dinheiro líquido, a gente pontua o ganho patrimonial. O que é isso? Ganho patrimonial é o fato dele pagar o financiamento com um recurso que veio do próprio aluguel. Ele não está tirando dinheiro do bolso para pagar o imóvel está se auto-pagando. Então, vamos supor, se ele pagou ali 20 mil dólares ao ano de financiamento, 10 mil foi amortização. Então, diminuiu o saldo do banco, o devedor, e aumentou o patrimônio dele. Então, somando esses 2 ganhos, ganho com amortização e dinheiro líquido no bolso, vai ter imóvel que ele vai ganhar 10%, vai ter imóvel que ele vai ganhar 12%, sobre 250 mil. Se ele comprar um imóvel bem decorado, o clique do turista vai vir primeiro. Se ele comprar um imóvel num condomínio que já tem um histórico de ocupação muito alto, se ele comprar um imóvel que dentro desse condomínio, que tem ocupação muito alta, esteja muito bem localizado também. Importante essas características. Entendeu? Por exemplo, um quintal livre, sem compartilhar quintal com quintal, é outra característica. Móvel de férias, as pessoas estão nadando,
todo momento. Então, você quer ter privacidade, você vai ter mais privacidade. São esses detalhes que a gente passa no atendimento e deixa ele entender de que a escolha, o investimento, às vezes, um pouco maior, a eleição do condomínio que tem a maior ocupação hoje pode trazer o maior resultado financeiro. Muito bem explicado. Vamos falar agora sobre locação de longo prazo, para as pessoas entenderem um pouco sobre isso. Ó, eu comecei, o Paulo, vice-presidente da Lenar, Paulo Bittencourt Neto, ele abordou o tema de long term e sobre a importância do investidor entender o long term há mais ou menos 1 ano e meio atrás. E pegando essa informação, eu comecei a estudar muito long term. Long term existe no mundo inteiro, né? Existe em Orlando há muito tempo. Mas existe em Orlando, existe nos Estados Unidos, os ciclos imobiliários, que é da alta e da baixa. O seller market e o buyer market, que a gente chama. Então, quando a gente consegue colocar o cliente em projetos, por exemplo, long term, que são casas residenciais, que ainda estão com preços muito baixos, e que tem fila de inquilino, porque nesse momento, com juros mais altos, o americano não consegue comprar, Luiz, a gente começa a dar uma oportunidade de, ao invés dele ter 2 pilares, nós falamos de 2 pilares de ganho no short term. Dinheiro no bolso, que é a renda líquida, e ganho patrimonial. Nós colocamos ele num patamar para ter 3 pilares. Dinheiro no bolso, amortização e uma baita valorização. Porque o ciclo imobiliário, a hora que os juros cair, o preço vai explodir, o preço vai subir. E quem entra agora comprando um imóvel residencial tem a chance de colocar no bolso de valorização, entre 2 a 3 anos, mais de 25%. Então, é essa tendência que a gente busca para orientar o investidor. E aí eu divido Orlando no imóvel de long term sempre em duas partes. A gente fala que tem parte desenvolvida, que são as cidades que já tem escolas boas, que já tem vias públicas definidas, que todo mundo conhece, o Intermira, o Interpark, o Intergarden, Dr. Phillips, Celebration, são bairros já consagrados. A gente sabe que tem escola boa, o brasileiro ama o Intergarden, mas não tem tanta força de valorização quanto as cidades em desenvolvimento. Por exemplo, Kissimmee, Apopka, Davenport, Ocala, que chegou agora numa curva que para mim está um pouco acima da operação com segurança, mas que há 1 ano atrás estava trazendo investidor muito forte. Então, a gente olha as cidades em desenvolvimento como uma baita oportunidade para o investidor. Mas não é para ele comprar essa casa e ficar o resto da vida com ele, é para ele fazer o equity. Ele compra agora, daqui uns 3 anos, 4 anos no máximo, ele vende. Dobra o patrimônio inicial que ele colocou e vai para outro modelo de negócio, se for oportuno. Essa é a ideia do equity. Guilherme, continuando aí falando sobre locação de longo prazo, só me tira uma dúvida. Um brasileiro que vai para aí, um português que vai para aí, ele precisa pagar algum calção para tá nessa locação no longo prazo? Ó, se ele for um inquilino, existe sim um link, um credit score que é feito, tem que estar com a documentação regular, tá? Uma casa de long term não se loca para quem não tem documentação regular, eu estou falando de papel, né? Assinatura de contrato, dentro de administrador. Existe uma lei muito forte que protege o investidor e não protege o inquilino. Essa é uma das grandes diferenças quando a gente fala Brasil e Estados Unidos, né? Eu não entendo de Portugal, mas no Brasil é muito difícil você tirar o inadimplente de um imóvel. E nos Estados Unidos, não. Você tira em 15 dias. Você resolve uma inadimplência no máximo em 20 dias. Tá? Isso é muito fácil de solucionar e a inadimplência é muito baixa também. Outro detalhe, né, que é muito interessante. Se é um brasileiro, você está vindo para Orlando, né, você é um português, você vai ter a opção de vir e buscar aí as oportunidades imigratórias primeiro. Certamente você já está conversando, né, com um advogado, certamente você já está definindo um caminho, se é um F1, se é um visto de imigração, mas você tem que entender também as regras. A gente vê muita gente, coitado, que
por falta de informação, coitado, eu falo de lamentação, né? Porque é tanta gente falando e pouca gente conhecendo. Às vezes vem, coloca a criança em escola e matricula ilegalmente, mora ilegalmente, isso pode dar problema. Então, para alocar hoje, ter o visto, se você tiver o visto de turista, você vai fazer um contrato no máximo de 6 meses, tá? Porque aí é permitido, né? Você pode ficar 180 dias. Se você tiver visto imigratório, você faz até 3 anos. Você precisa caucionar 3 aluguéis, tá? No mínimo, deixar em garantia 3 aluguéis. E você precisa pagar um seguro desocupação, que vai ficar entre 50 a 60 dólares por mês, que vai cumprir as suas obrigações de manutenção quando você for sair da casa. Entendi. Muito bem explicado mesmo. Você, então, abordou aí, falou sobre locação de curto prazo, foi bem transparente conosco, e ao longo prazo. Vamos falar agora sobre financiamento. Me dá um exemplo. O que um brasileiro, um português, precisa de entrada, qual é a porcentagem de entrada para ele investir no imóvel a longo prazo, curto prazo? Hoje a entrada, a regra, então, para o americano é com base no credit score, ok? Essa é a regra para o americano. Para o brasileiro, para o português, para o estrangeiro, a regra é análise de crédito. É diferente. Tanto na parte de pré-qualificação, sequência de documentação, abordagem de contrato de compra e finalização, que é o clear to close. Então, o financiamento nos Estados Unidos, eles têm 3 etapas. Pré-qualificação. Um estrangeiro recebe um link, geralmente de um escritório associado, que ele está pleiteando para trabalhar com a documentação dele, e é necessário. Pessoal, não adianta você ir no BB Américas, não adianta você ir no Banco Bradesco, não adianta você ir no Bank of America e falar, você financia essa casa para mim? Você vai precisar ter hoje um agente de mortgage. Ele recolhe sua documentação, prepara tudo, deixa você ciente das ofertas, trabalha para você. E ele ganha o contexto geral que qualquer um pagaria. Então, o que você faz? 3 etapas. Pré-qualificação, preenche um formulário. O agente de mortgage já vai olhar e falar, olha, você tem um crédito aprovado até tanto, você pode dar de entrada na sua, porque a característica do comprador muda, Luiz. Olha que coisa interessante. Muito pouco corretor informa isso também. Ninguém pode prometer que sua entrada é 25% antes de você fazer uma pré-qualificação. Não tem como. É verdade. Então, às vezes, a gente está atendendo um cliente e a gente explica isso até para a vaidade não atrapalhar. Olha, eu não quero verificar se você tem capacidade de compra. Eu não tenho a mínima competência para isso. O que a gente deseja, fazendo uma pré-qualificação, é te dar o direcionamento adequado. Porque imagine uma surpresa de 5% a mais no fechamento. Né? Você tem que pagar 25%. Aí não foi explicado a você que o crédito para você é liberado, porém com uma entrada maior de 30%, e você ficar contando para aquilo, a surpresa é pior. Então, quem vai trazer essa informação? O agente de mortgage. Vai especificamente trabalhar com as informações de financiamento. Um estrangeiro, por regra, financia até 75%. Mas, na prática, a gente só sabe o quanto ele vai dar de entrada depois que ele fizer a pré-qualificação. Segunda etapa, conditional approval. Comprei uma casa, mandei a documentação para o banco. E se o banco negar o meu financiamento nos primeiros 30 dias de contrato, que é onde é trabalhado o documento? Por regra legal, o contrato vai te proteger em devolver todo o recurso, descontando despesa administrativa de $250. E terceiro ponto, Luiz, clear to close. Faltando 45 dias, 40 ou 50 dias para o fechamento, começa a trabalhar tudo novamente para que o banco libere a sua pasta concomitante ao fechamento que a construtora liberou, a data preterida, tá bem? Então, é importante que o brasileiro, o português, o estrangeiro entenda que o financiamento nos Estados Unidos pede que você mande documento todos os meses. Quantos brasileiros eu atendo e falam, Guilherme do céu, parece que o pessoal lá pede uma documentação e pede de novo. Não, é assim. Eles testam a origem, eles testam a qualidade, eles testam se tem fidelização com a informação, pedindo tudo novamente. E não está errado não, tá, Guilherme? Está certíssimo. Está certíssimo. Só me tira uma dúvida.
é Guilherme. importante, eu só abrir esse parênteses aqui. Muito brasileiro, a gente tem que falar, Guilherme, eu sou brasileiro, mas tenho visto de Portugal. Sou cidadão português. Sou brasileiro, mas também sou cidadão italiano. Não vai mudar nada. O banco vai analisar pelo histórico de renda. Da onde você tem renda. Então, se você é brasileiro, tem a cidadania portuguesa, mas você trabalha e tem renda no Brasil, é de lá a sua documentação. Não vai ser de Portugal. Correto. Deixa eu só te falar, só para complementar, referente à taxa para falar sobre o financiamento. Então, imagina que o brasileiro português tem, vamos lá, tem um currículo aprovado aí pelo banco americano e pode comprar o imóvel. Existe algum incentivo estadual? Qual é a taxa, se existir, né, um incentivo estadual nesse caso para estrangeiro? Ou o estrangeiro não tem esse tipo de incentivo? Outra coisa legal, vamos colocar essa sua pergunta na prática, né? Eu sou brasileiro também, eu gosto de uma vantagem como todo mundo que nasceu no nosso país. E assim, vamos entender como é o mercado. O mercado nos Estados Unidos, de venda, ele é composto por dois lados. O lado que representa o comprador e o lado que representa o vendedor. E, desculpa o termo, mas as construtoras armam ali a central de vendas e só colocam um representante delas para te vender. E o brasileiro chega ali achando que ele vai ter a maior vantagem do mundo. Nossa, estou comprando direto com a incorporadora. E a gente vê tantos detalhes. Eu vou falar por que eu estou te contando isso. Você me falou de bonificação. Teve um cliente que estava trabalhando comigo há muito tempo. Muito tempo. Meus colegas, eles cobram retention fee, né? É normal isso nos Estados Unidos, você paga lá $1.000. Se você não comprar com o corretor, você perde os $1.000. Se você comprar, ele devolve, ele ganha comissão. Isso é legal e é normal. Eu não faço, tá? É uma característica minha. Deixo o cliente livre. Se ele ficar satisfeito com o meu atendimento, feliz com a comissão, a gente segue. Mas o que acontece? Esse cliente eu trabalhei um bom tempo e ele foi na construtora para comprar direto, né? Como acontece? A gente tem muito cliente bom e tem alguns clientes que às vezes deixam escapar esse processo. Enfim, eu mandei a promoção para ele, não sabia que ele estava lá, que ele tinha fechado, que ele tinha assinado, e eu recebi uma oportunidade de bonificação, era 10 mil. Eu falei, eu tenho um cliente que fecha com 20. Se vocês toparem fechar, eu tenho uma condição com 20. Levou para o diretor e vai. Aprovou. O que eu fiz? Pô, o cliente está na minha mão, ele quer comprar. Era um Story Lake, mandei para ele com 20. Esse cliente me mandava áudio e eu começava a não interpretar. Guilherme, me manda a informação. Não, me manda um documento que comprova isso. Eu liguei. Eu falei, vou usar o nome fictício aqui de João. Senhor João, desculpa, eu não estou entendendo. Eu vou abrir o jogo, Guilherme. Eu fui direto na incorporadora, achando que eu ia ganhar benefício maior. Fechei o negócio com 5 mil de bônus e você está me dando 20. Então, assim, acontece porque ali no escritório da incorporadora tem um representante da construtora. E no fato de você defender o corretor defender o comprador, ele vai buscar a melhor condição. Ele vai te direcionar. Ele vai falar, às vezes a Lennar não está dando hoje 20 mil, mas a Park Square está dando 30. Mas no Windsor está dando 25. E vai te levar para condições melhores. Por isso é muito importante entender isso. Sobre bonificação, Luiz, o governo não vai praticar nenhum ato benéfico ao investidor estrangeiro. Isso é regra de mercado. Se uma construtora quer oferecer a você a oportunidade de ter o bônus para pagar um documento ou redução de preço, ela vai comunicar ao mercado. E aí você vai oferecer ao seu cliente trabalhando para ele. Só que cabe sempre a negociação defendendo o interesse do comprador. Muito bem explicado, Guilherme. Muito bem explicado mesmo. Porque eu já tive live, o tema parecido, e a pessoa falou que tinha incentivo. E, na verdade, eu sabia que não tinha incentivo, né? Senão ia virar bagunça. Tá? Mas, cara, muito bem explicado aí o nosso bate-papo. Já são 19h42, tirando os 10 minutos sem luz aqui em Goiás. Ô, Guilherme,
Vamos para considerações finais. O que você pode fazer de um geralzão de tudo que nós falamos sobre o investimento em Orlando para brasileiro e portugueses? Faz aí as considerações finais para a gente concluir essa live aí com sucesso. Luiz, o primeiro ponto é o que eu falei por último. Escolha um corretor para defender os seus interesses. Se você estiver conversando com um corretor e não se adequou a ele, ele não está batendo com as suas ideias de investimento, ele não está refletindo segurança, mude o corretor e seja sincero com ele. Fala, desculpa, eu vou adiar, eu vou buscar conversar com mais pessoas e tudo bem. Boa. Mas escolha um bom corretor para defender o seu interesse. Um corretor que tenha muitos anos de experiência, que possa te assessorar, que já tenha trabalhado em incorporadoras, principalmente para entender as negociações e as brechas que vai te levar de vantagem. Um outro lado, Luiz, é trabalhar com reuniões, com comunicação, entendendo as informações do que o mercado fala, que a gente vai falar o mercado Google, e do que o corretor interpreta para você, tá? Então, vou te dar um exemplo claro, que é a maior confusão do mercado. Casa de férias eu não posso ficar mais do que 30 dias. Um exemplo. A casa é sua, você fica o tempo que você quiser de acordo com a sua administradora. A negociação é com ela. Você não vai poder morar no significado de serviço público. Uma moradia, a interpretação dela é ter escola, hospitais e outras coisas mais. Mas se eu tenho uma casa de férias, comunico a minha administradora que cuida da minha casa, que eu vou ficar lá 2 anos, e meu visto permite, eu estou legal? Posso. Terceiro detalhe, muito importante, não adie seu sono. Desculpa, não adie seu sonho. Não ouça só lado de preço. Não compre seu imóvel que o preço vai cair. Ninguém tem bola de cristal. As coisas podem mudar a todo momento. Às vezes você está adiando um sonho esperando cair 20 mil e o F sobe 20%. Eu trabalhei na Argentina, Luiz. Eu vivi um momento de transformação da Argentina. Eu vendia 20 casas por mês na Argentina. Eu cheguei a zero, porque apesar de ter 50 clientes querendo comprar, o governo argentino não permitia envio de mais de 50 mil dólares ou 70 mil dólares na época por ano e não dava para comprar uma casa. Então, tem outras vertentes que você que quer realizar o seu sonho tem que pensar. Vou deixar de comprar agora que vai cair 20 mil, amanhã o IOF sobe 5%. Né? Amanhã a regra de envio muda. Amanhã trava o recurso. Aproveite. Dólar está barato. Dólar abaixo de 5 é para compra no Brasil. Tá? Aproveite. Orlando é sólido. O mercado residencial, tanto short term quanto long term, oferece boas oportunidades. E entenda as oportunidades e retorno financeiro que cada imóvel pode te dar. O Zillow é espetacular, plataforma para te mostrar tudo que está à venda, mas ele não tem a inteligência que um corretor tem para te dizer o quanto você vai ganhar, o quanto você vai perder, o quanto você paga e o quanto sobra de investimento nesse mercado. Por último, Luiz, te agradecer muito o convite. Uma pena que a gente tenha tido esse problema técnico, né? Mas isso vai ficar gravado e tenho certeza que a gente conseguiu contribuir e vai contribuir com muita gente que quer informação. Meus contatos, Luiz, se eu puder deixar. Pode sim. Guilherme, antes de você passar o seu contato, fala para mim a diferença do Disney Home Show e da Florida For You. Qual a diferença dos dois? Estão localizadas onde as duas empresas? As duas empresas são do Brasil, né? Só que a Florida For You ela é focada mais em Miami, tá? E outras oportunidades. Por exemplo, Melbourne Beach. Melbourne Beach é uma cidade de praia que cresceu 80% do turismo depois da pandemia. Você compra imóvel em Melbourne Beach, que dá acesso a um canal e a um oceano, 75% mais barato do que Miami. Então, é uma oportunidade enorme de valorização. Por que eu estou te falando isso? Porque é um material que a gente publica na Florida For You. A Disney Home Show cuida de imóveis em Orlando. Publica imóveis em Orlando, vende imóveis em Orlando e também é uma empresa brasileira. A gente tem uma equipe
toda que trabalha, não trabalha só a equipe de atendimento. A gente tem profissionais que cuidam da área de financiamento, temos contadores que auxiliam cada cliente em tipo de abertura de empresa, offshore, os caminhos que você vai ter que fazer para tramitar o seu recurso de forma segura e vantajosa. Nós temos equipe de pós-venda que faz todo o trabalho de acompanhamento de obra, de vistoria final, garantia pós-venda, tudo isso para tranquilizar quem está comprando de longe. Nós temos time de analista, Luiz, que calcula retorno financeiro real. Vai com base nas informações do que a casa pode produzir, montamos um relatório, está de olho no mercado a todo momento e acompanha esse cliente que comprou para entender se a administradora está fazendo um bom trabalho para ele. Então, esse time todo, né, aliado aos canais, as pessoas que me assessoram no atendimento direto, eu sou um só, enquanto eu estou aqui, Igor, Tomás, Rogério e outros 15 mais estão atendendo os nossos clientes, mandando informação para deixar eles bem informados e depois chegar a um atendimento com a gente. Muito top, Guilherme. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu ia te perguntar assim, tá, Guilherme? Eu estou interessado de comprar um imóvel. Quem que vai poder me ajudar? Qual é o banco que você vai indicar? Qual é o advogado que você vai me indicar? Qual é o contador que você vai me indicar? Então, essa empresa Disney Home Show trata disso tudo. A Florida For You também. Fica tranquilo, e a Glaston, né? que vocês tratam disso tudo. Da Glaston Group. Glaston Group é uma empresa americana, onde a broker é a Juliana, né? E eu sou associado a essa empresa. Boa. E faço também toda a parte de tramitação em solo americano vinculada à Glaston. Então, é muito interessante para o cliente entender que ele tem um guarda-chuva enorme com uma empresa americana, tá? Que tem lá o nosso escritório com vários profissionais. Um deles é o Ricardo, que é uma pessoa especial, aí, um agente de transação, o Marcelo, que é meu parceiro comercial e também me ajuda com vários clientes. Então, isso é muito legal, quando você tem um guarda-chuva enorme, pode atender o cliente no Brasil, pode atender o cliente na Colômbia, no México, mas temos lá uma empresa extremamente competente, a Juliana é muito séria, tem muitos anos de mercado, dá um guarda-chuva jurídico importantíssimo para quem quer comprar. Boa. Muito bem, Guilherme. Gente, vamos encerrar a nossa live. Realmente o bate-papo nosso foi muito produtivo. Tá? Amei de conversar com você. Já estou em negociação com você, acho quase 3 meses. Lamento para te convidar, e você nunca tem tempo. Toda vez que eu te ligava, cara, estou no México, cara, eu tô no Brasil. Cara, um dia eu vou encontrar esse cara de boa. Mas, ó, eu que agradeço de coração por de você ter aceitado a minha live, tá? Então, essa live vai ficar gravada, amanhã vai estar no YouTube. Eu só tenho que agradecer. O canal está à sua disposição, tá? Quando você tiver outro tema relevante, não precisa nem marcar. Luiz, vamos falar amanhã? Vamos falar amanhã à noite, ou no sábado, domingo, durante a semana? O canal aqui é seu. Só tenho que agradecer, meu amigo. Fica com Deus aí, tá? Gente, obrigado por ter participado. Você me autoriza compartilhar os seus links nas minhas redes sociais? Não entendi. Repete. Você me autoriza compartilhar os seus links nas minhas redes sociais? Sim. Eu, quando acabar aqui, eu já vou postar, né? E já vou te convidar como administrador. Mas aceita obrigado, sim, Luiz. Tá bom? Tenha uma ótima noite aí para você, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço. Com Deus, gente. Um abraço. Guilherme, fica com Deus, obrigado, campeão. Luiz. Um abraço a todos. Valeu.